Olá, professores, professores coordenadores, olá, PCNPs e demais profissionais da educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação. Hoje um tema muito interessante. Nós vamos tratar aqui da metodologia Word Café. Eu sou o formador Ademir Júnior, sou um homem de 1,72 m. Hoje estou com uma camiseta mostarda, uma calça preta e um tênis preto, possuo o cabelo cortado à máquina e a barba desenhada. E estou acompanhado hoje da professora do CMSP, Mara Valéria. Muito obrigada pelo convite, professor. Então, muito obrigada por permitirem também que eu esteja aqui nessa formação, professores coordenadores, PCNPs e aos demais formadores. Eu sou a professora Mara Valéria, ministro aulas de Educação Física aqui no Centro de Mídia. E hoje vim falar aí desse tema bem bacana, que são metodologias ativas. Eu tenho 1,68 m, hoje um pouco mais alta, porque estou com um tamanco, visto uma blusa preta de meia manga com listras douradas, calça jeans preta, cabelo solto, cabelo claro e relógio na mão esquerda. Então é isso, professora Ademir, vamos lá. Vamos lá então. Bom, já mencionei hoje então o nosso tema, metodologias ativas, Word Café. Vamos falar então aí dos nossos percurso da nossa pauta. Então, a gente entra com o tema diário de bordo, objetivos, competências docentes, metodologia ativa, conceito, metodologia Word Café sistematização, Word Café organização e materiais, Word Café item a item, Word Café dinâmica, desdobramentos, saber mais, informativos, referências e encerramento. Muito bem, então nós temos muitas coisas hoje. E quais são os nossos objetivos? Então temos como objetivos propostos para essa formação estudar sobre o conceito acerca das metodologias ativas, compreender os aspectos da metodologia ativa Word Café, analisar a estrutura da metodologia ativa Word Café. Muito bem, então no próximo slide vamos falar dessa metodologia ativa, que é o conceito por meio dos autores a Lilian Bassic, né, e o José Moran, que definem, ou seja, consideram que metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrado na atividade do aluno, com a intenção de propiciar a aprendizagem. Então, o que nos chama a atenção, nós já temos várias formações aí sobre metodologias ativas, é o item centrados... Eu volto aqui, professor, um momento, aqui. Deixa eu só pegar aqui o pincel. Foi? Caneta, pincel, foi. Vamos lá, centrado na atividade do aluno, ou seja, o estudante, ele, além de desenvolver a sua própria autonomia, também o protagonismo, né, no sentido de que ele precisa compreender a sua aprendizagem e como que ele chega em determinados resultados no processo de aprendizagem. Então, essa metodologia, ela considera esses aspectos, tá? Então, sempre com a intenção do que mesmo? Propiciar a aprendizagem. E ainda, os mesmos autores consideram o seguinte: para estes autores, Bassic e Moran, as metodologias ativas são entendidas como práticas pedagógicas alternativas. Alternativas ao quê? Né? Ao ensino tradicional, que, no geral, aparece na literatura como educação bancária. Então, diferente do ensino baseado na transmissão de informação, então o ensino, quando eu falo ensino baseado na transmissão de informação e da instrução bancária, estou falando do quê? Do ensino tradicional. Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, são metodologias alternativas, no sentido, né, ou seja, são práticas pedagógicas alternativas. Por quê? Na metodologia ativa, então veja, nessa metodologia, o que o estudante assume? Uma postura, né, mais participativa, no qual resolve problemas, desenvolve projetos e com isso cria oportunidades para a construção de conhecimento, ou seja, participa efetivamente da sua
própria aprendizagem. Aí vale destacar, né? Então, esse estudante, ele vai participar efetivamente. Ele não pode ser apenas um ouvinte. Então, a educação bancária priorizava o quê? Aquele aluno apenas que ouvia, a professora Mara Valéria. O professor ensinava, explicava, passava um texto, utilizava um livro didático ou outros materiais, explicava, dava lá 10 questões para o estudante, ele respondia e entregava. Não. Metodologia ativa, o estudante precisa participar ativamente da sua própria aprendizagem. Ele precisa saber como que ele chegou naquele determinado resultado. Nós temos o que nós chamamos, né, aí do protagonismo, o momento em que ele faz parte da criação, aí da busca do conhecimento junto aos demais colegas, né, aos demais estudantes. E lembrando, professora Ademir, que a metodologia ativa, quando aqui foi posicionado, né, e falado ela em relação ao tradicional, que nós sabemos que depende da intencionalidade do professor. Também não temos como trazer metodologias ativas em todas as aulas, porque cada aula tem o seu propósito, tem a sua caracterização, tem a sua finalidade. Então, sabermos adequar aí determinada metodologia ativa para aquele determinado processo também. Exatamente. E por isso, então, nós vamos falar do Word Café, que é uma metodologia ativa também, mas possui os seus próprios princípios. Então, vamos lá? Então, pensando aqui na metodologia Word Café. É interessante, professores, prestar bastante atenção aqui para a gente não confundir com o sistema de rotação por salas. Embora o método ele promove também uma rotação entre os estudantes, tem vários aspectos que vão se diferenciar, tá? Por isso que recebe outro nome. Então, primeiramente, a metodologia ativa de aprendizagem, né, ou seja, o Word Café, estimula o quê? Processo criativo, né? Também vai, né, proporcionar, estimular a escuta ativa. Além do mais, vai fomentar o diálogo entre os estudantes. Então, veja que só aqui eu tenho itens interessantes. Eu tenho o eixo, por exemplo, processo criativo. Eu tenho a escuta ativa que aparece, por exemplo, nos materiais relacionados às competências socioemocionais. A escuta ativa é uma competência socioemocional a ser desenvolvida. Fomentar diálogo entre os estudantes. Isso é importante do ponto de vista das relações éticas. Consiste também na formação de equipes e grupos, né? Ou seja, para que, né, participar de um diálogo diferenciado, e essa diferenciação é você, professor, que no caso decide e define quais são os melhores objetos de estudo, tema, habilidades, por isso que tem uma diferença, mas tem uma diferença também na estratégia, quando colocar, por exemplo, essa metodologia em uso. E ainda, os estudantes se conectam, e aqui é interessante, quando nós chegarmos nesse princípio, vai ser bem interessante prestar atenção. Conectam e colaboram potencializando a inteligência coletiva, a fim do quê, né? Resolver problemas simples ou complexos. Então vale, por exemplo, o que já o Pierre Levy já discutia aí na década de 90, principalmente, o que é a inteligência coletiva, né? São quando determinadas pessoas, um grupo de pessoas, professora Mara Valéria, tem um problema comum, né? E por meio de ações coletivas encontram uma solução, ou às vezes, várias soluções para aquele mesmo problema. Exato. Então veja, essa metodologia potencializa aí a inteligência coletiva no sentido de resolver problemas, quer seja simples ou complexos. Então é um ponto bem interessante. E a própria imagem aqui nos traz um destaque para o pensar fora da caixa. Isso, deixar o aluno realmente em seu papel de protagonista, identificar pontos relevantes para o processo, conhecer esse processo. Ele vai precisar conhecer a metodologia, fazer a distribuição aí das tarefas, dos trabalhos, se sentir importante, se sentir pertencente da metodologia. Aqui, como características, elas estão subdivididas aí, né, professor? Tem as 3 que você acabou de fazer a leitura e que baseiam essa metodologia especificamente, mas nós encontramos pontos característicos dessa metodologia aí do Word Café e nas outras metodologias ativas também, né? Mas é que a reunião de todas essas nos levam a essa proposta trazida aqui hoje. Muito bem, então pensando aí em proposta, nós temos no próximo slide a sistematização. Então, o que você, professor, aqui, professores, é uma sugestão, tá?
Então, quando a gente mencionar aqui, você está pensando sempre na sua realidade, nos recursos que você possui aí na sua unidade escolar e quais são as melhores formas de propor essa metodologia. Mas nós temos aqui uma sistematização como sugestão. Você pode explicar para nós, professora? Sim, então vamos lá. Pensar na questão do anfitrião. O anfitrião será aquele estudante que permanecerá na mesa e ele vai ter um papel importante de absorver, né, junto aos demais colegas, todas as observações de todos os integrantes daquela mesa durante aquele período e encaminhar a reunião, né, que não deixa de ser uma reunião naquele momento ali na mesa, né. O escriba, redator, então vocês vão encontrar essa nomenclatura aí quando forem a pesquisa mais acerca dessa metodologia. Ele também permanece na mesa junto ao anfitrião, porque ele é responsável por registros. Professor Ademir, registro, ele é importante, ele não é só bem-vindo, ele é importante, né? De todas as formas, seja ela escrita, gravada, fotografada. Então, esses registros serão válidos e importantes para a dinâmica em si, porque essa aula também ela pode perdurar mais que uma aula, na verdade, e também para a finalização ali, né, para o fechamento, onde tem ali já realmente todos os registros. Muito bem. Você, mais que ninguém, fala de registro aí, né? Registros são sempre importantes, né? Vejam que tem algumas características que podem até se reportar, mas está aparecendo aí, talvez, professora Mara Valéria... Estação por circuito, estação né? Por rotação. Por estações, rotação. O que muda, primeiramente, é que aqui o anfitrião, lá na estação por rotação, é, no caso, o aluno que... Eles vão deliberar, né, atividades diferenciadas ali, né? Isso. Cada estação tem uma atividade muito diferenciada. Na estação seria apenas o coordenador. Aqui o anfitrião, ele permanece Exato. Fixo, o escriba, o redator permanece fixo. No outro sistema, na outra metodologia, eles rotacionariam também. E trocariam de lugares no próprio sistema de rotação. Então tem alguns aspectos diferentes, mas... Calma que tem mais ainda, nós vamos chegar lá. E aí, enquanto temos o anfitrião e o escriba, né, o redator, como vocês preferirem, que permanecem nas mesas dessa movimentação, desse circuito aí, que nós podemos também dizer que seria um circuito, eles que mudam. Então, assim, a gente tem o escriba, a gente tem o anfitrião que permanecem e aí os integrantes, os estudantes, eles vão passar por todas as mesas aí, levando seus conhecimentos, podendo conversar. Só que aí, se eu continuar falando muitos detalhes, eu dou um spoiler aqui do item a item. Então, vamos Exatamente. lá. O tempo pode ter uma variação de 10 a 15 minutos por sessões da mesa, porque isso vai depender da quantidade de aulas separadas para essa metodologia, do tempo que vocês tiverem aí disponível para o desenvolvimento dessa atividade. Então, isso é muito particular, professor, da turma, e também né, tem muito a ver com o número de perguntas, que é o que nós vamos explicar já. Continue aí conosco. Total de perguntas, mas que perguntas são essas? São perguntas norteadoras que elas vão dar sentido realmente às discussões aí nas mesas. Essas perguntas podem ser de 3 a 5, mas de 3 a 5, só que é como o professor Ademir já pontuou aqui no começo. Aqui nós estamos com a sugestão e isso vai depender da sua intencionalidade, do seu propósito aí na elaboração, na organização da aula com os estudantes. Tem uma pergunta, e os materiais? Materiais? Temos materiais, então vamos lá. Precisamos pensar no espaço, precisamos pensar na questão das mesas. Então, não necessariamente que essas aulas elas tenham que acontecer em uma sala de aula. Vocês vão verificar, quer dizer, junto aos estudantes, o melhor ambiente para desenvolver essa metodologia, não é? E aí, a gente tem o exemplo de, por exemplo, proporcionar a leitura. Por exemplo, quando proporcionamos leituras aos nossos estudantes na sala de aula, de repente, quando levamos em um outro ambiente, parece que aquela situação ela é modificada, mas nós estamos tratando de leitura. Exatamente. Uma leitura, por exemplo, numa sala de aula, o aluno tem uma perspectiva, levou ele para a biblioteca, a percepção dele passa a ser outra. Levou para um outro espaço, exatamente, para vocês perceberem o quanto é importante
a ideia de pensar no ambiente, e isso vai ficar mais claro já já. Exato. Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo no slide, espaços e mesas para o trabalho em grupos, as equipes, entre 4 a 6 pessoas. É um número ideal, adequado ali, mas isso vai depender também da quantidade de estudantes que tiverem aí na sala de aula, né? Então, essa divisão de números de integrantes e de participantes vai ser de total responsabilidade aí na divisão dos nossos estudantes protagonistas. Então, as perguntas formuladas, elas podem vir como forma elas podem estar impressas para os estudantes, compartilhadas via o aplicativo do smartphone ou ainda projetadas em um data show. Professor Ademir, hoje temos tantas formas, né, de passar aí o material para os nossos estudantes. Eles já usam o celular, hoje a gente entende que eles já aprenderam a usar o celular, porque esse momento de pandemia, né, que passamos aí de forma mais forte, nos obrigou a aprender a mexer hoje com se esse. Compartilha conteúdo. Antes tinha que tirar share, quis fazer impressão. E hoje compartilhamos conteúdo. Então, essa questão, mas eu não tenho como fazer impressão. Então, a gente pode disponibilizar aos estudantes e eles mesmos, entre eles, passarem aí, que é o ideal, né? Que eles realmente passem para eles também o material. Podem ser essas questões estar ali pelo data show, escritas num flipchart, num cartaz, e aí vai depender muito da organização desses estudantes, aquilo que também deixar o ambiente mais propício para a atividade. Continuando aqui, materiais para os registros, porque nós teremos o escriba, que ele tem que fazer ali o seu registro. Então, precisamos disponibilizar canetas, canetinhas, post-its, papéis grandes, aí tem o exemplo da cartolina, papel craft, o flipchart, caso vocês tiverem, e ainda pensar no ambiente, cobrir a mesa com toalhas, se possível, organizar lanches e bebidas que ajudem a criar um ambiente hospitaleiro com copos, guardanapos, café, suco, frutas e outros, ainda usar enfeites como vasinhos de flor ou algo que deixe o ambiente com características dos estudantes da sala. Professores, não se assustem, não são vocês que têm que dar conta dessas comidas todas aí não, né, professor? Não. A organização entre eles, né? Exatamente. Então, assim, pensar em algo simples, mas que deixe aquele ambiente acolhedor, aconchegante. Assim como é gostoso quando sentamos com um colega de trabalho para tomar um café, não é? Então, é essa a proposta aí. Nas premissas aqui, aliás, nos princípios ficará mais evidente. Então, vamos agora? Vamos. Bom, o que nós vamos agora explicar aqui são os princípios dessa metodologia. E vale muito a pena a gente observar que aqui são os princípios e não a organização das mesas que serão rotacionadas, tá? Então eu tenho 7 princípios: intencionalidade, ambiente, perguntas, contribuição, conectividade, escutar os insights e compartilhar. Então agora nós vamos explicar item a item para que vocês possam compreender como tudo isso de fato é potencializado nessa metodologia, e só observando aqui já fica muito claro que não é rotação por estação, é Word Café. Isso. Então vamos aos itens. Intencionalidade, professor. O professor precisa ter muito clara a finalidade pedagógica, tá, pela qual está reunindo os estudantes em grupos, pois os parâmetros são importantes para atingir os objetivos frente às habilidades que se pretende desenvolver. Quando a gente fala em finalidade pedagógica, vale lembrar o que está lá na base, ou seja, na BNCC, que vai tratar do quê? A intencionalidade pedagógica do professor é tudo aquilo que ele vai planejar, propor para pensar as ações pedagógicas. Então, o primeiro item da metodologia é o professor que vai pensar nessa organização. Então, o primeiro princípio, intencionalidade. E agora nós vamos então para o segundo princípio. O segundo princípio, ambiente acolhedor, descontraído, onde os estudantes passam por todas as mesas e que permitam uma aprendizagem criativa. O ambiente ele é fundamental. Por quê, professora Mara Valéria? Então, ele permite você se tornar participante
punch, né, realmente daquela situação. Então, esse ambiente, como eu tinha dito, deve ser organizado pelos estudantes. Não é para que aquele dia tenha que haver banquete sobre a mesa, não. É algo que remete à situação de um café, de algo mais descontraído, em que eles estarão discutindo assuntos super pertinentes, né, temas voltados ali à intencionalidade da aula, mas que seja algo bacana, como se eles estivessem, não naquela, eles estão estudando, somente isso, não, eles vão levar isso de uma forma mais tranquila, mais sociável, inclusive. Inclusive, né? Fica a sugestão aqui, é uma metodologia que ela dá muito certo com apoio de outros professores, então veja, uma concepção um pouco mais interdisciplinar. É muito importante, né, eu considero aqui, fica a sugestão, por exemplo, inserir um professor de ciência da natureza ou um professor de educação física ou de biologia, no sentido de que, como tem alimentos que são colocados nas mesas, né, a metodologia depende também desses alimentos, por que não alimentos saudáveis e alimentos que já são citados ali no currículo dos demais colegas? Então veja. Porque senão fica aquela coisa só de bala, chiclete, eu sei que eles gostam muito, mas assim, por que não trabalhar essas questões de uma alimentação mais saudável? Exatamente, também, né? Alimentações que aparecem no currículo. Então veja, às vezes você está contribuindo aí na organização do ambiente, inserindo um outro professor, porque ele tem outras habilidades a ser trabalhada. Então isso é muito importante. O ambiente faz toda a diferença aí no momento do trabalho dessa metodologia. E tem perguntas. Perguntas. É o terceiro princípio. E aqui é muito importante, vai se vincular diretamente com o item 1, intencionalidade. Formular perguntas que se conectem ao propósito da atividade e que estejam vinculadas a menos a um objeto de estudo curricular. Sugere-se um tema gerador. Aqui, professor, a gente sabe que, no geral, se trabalha bastante objetos de conhecimento, bastante habilidades, e que cada componente curricular tem sempre aí muito conteúdo para ser disponibilizado para que os estudantes aprendam. A ideia nessa metodologia é que o professor pense talvez em 2 aulas sequenciais e, se fizer de forma interdisciplinar, utilize até uma terceira, né? Mas 2 aulas já é o suficiente. Uma aula fica um pouquinho apertado. Então, a sugestão são de 2 a 3 aulas. E, para se trabalhar um determinado tema gerador, é necessário elaborar perguntas muito assertivas, bem delimitadas, para que os estudantes, ao rotacionarem pelas mesas, eles possam ir agregando a aprendizagem, formando camadas, ou seja, e avançando e potencializando a sua própria aprendizagem. Então, as perguntas estão vinculadas aqui ao item 1. Quando eu já penso lá na intencionalidade educativa, eu já preciso prever as ações. Então, é bem importante isso. Vamos então agora para o princípio 4. Contribuição. Vamos lá. O que é contribuir, né? Estimular os estudantes a contribuírem para as ideias, com ideias e perspectivas. É importante gerar as condições necessárias para que cada estudante emita a sua opinião. E aí, às vezes, tem que explicar para o estudante. Participar é diferente de contribuir. Uma coisa, por exemplo, é estar na sala de aula, por exemplo, o aluno está lá, ele está participando da aula. É diferente de quando ele contribui, ele emite a sua opinião. Nessa metodologia aqui, é necessário, então, que os estudantes sejam orientados. É uma metodologia ativa, o estudante precisa ser protagonista, professora Amara. Então, ele precisa ter ciência que ele precisa emitir a sua opinião. Sugestão, para dar muito certo isso, disponibilizar materiais antecipadamente para os estudantes, né? Então, já lá na intencionalidade, é uma metodologia que, se eu pensar hoje e planejar, eu consigo executar daqui 1 ou 2 semanas. Preciso deixar bem organizado. E, às vezes, já ir disponibilizando os materiais, possibilita, por exemplo, os estudantes se apropriarem de determinados conteúdos para que tenham, então, opiniões ao participar do itens perguntas, porque precisa contribuir, não é só participar. E a questão da contribuição pode ser que da primeira vez que vocês,
que essa metodologia ela seja feita, tais alunos ainda fiquem meio intimidados de conversar, mesmo que seja ali no grupo, mas ele vai ter a oportunidade de ir, né, nas outras estações, nas outras mesas, conversar com também com o escriba que ali estará, também com outros colegas, com outros estudantes, e aí ele vai fazendo esse exercício de participar, de contribuir, de colocar situações, pensamentos ou aquilo que ele realmente já veio com conhecimento, porque já foi lhe passado sobre o que é dado no momento, né? Não pegá-lo de surpresa também, né? Exatamente. Conectividade, professor? Ok, vamos lá então. 5. À medida que os estudantes passam em cada mesa, vão conectando as novas descobertas e somando junto a outras, ampliando e solidificando a própria aprendizagem. Isso é importante. Então veja, à medida que os estudantes vão passando na mesa e vão rotacionando, eles vão conectando o quê? Novas descobertas, porque trocaram em determinada mesa, né, com o anfitrião, com o escribe, com os colegas que ali sentaram, né, os participantes, e também ele vai somar e juntar a outras, ou seja, aprende-se um pouco numa mesa, aprende-se um pouco em outra mesa. E essas aprendizagens em camadas, elas potencializam, por exemplo, a apropriação de uma determinada habilidade, objeto de estudo, depende muito da intencionalidade aí do que você pretende propor como um recurso, tá? Então isso vai ampliando, vai solidificando o quê? A própria aprendizagem dos estudantes, porque são eles que estão discutindo, baseado aí, por exemplo, em um tema gerador. Então veja, é muito bacana esse tipo de metodologia, e se você está pensando aí numa aula diferente, né, pense nessa metodologia que tem potencial aqui. Vamos agora então para o princípio 6. Ok, escutar. Lembra que no início eu falei da escuta ativa? Então há momentos em que é necessário guiar os estudantes para que o aprofundamento das perguntas e as novas ideias ocorram por meio da escuta ativa, ou seja, o que eu aprendi com os outros estudantes e não sabia anteriormente. Então, escuta ativa é isso, nesse sentido aqui da metodologia. O que eu aprendi, né, com outros estudantes e eu não sabia. E veja que, por exemplo, isso assume um papel fundamental na metodologia, pensando lá nos registros que o escriba está fazendo. Então, o anfitrião e o escriba têm um papel fundamental, principalmente em organizar também toda essa questão aqui. E eles vão acabar por disseminar ali também o que os outros estudantes trouxeram acerca daquelas questões, né, das perguntas norteadoras, para que se tenha realmente e se consiga a concretização aí dessa escuta, né, professor? Exatamente. Tem um outro aspecto aqui que nós, professores, sabemos disso, que às vezes os estudantes, um aprende com o outro, porque consegue... Talvez seja o sistema de comunicação, de fala, uma coisa ou outra, uma afinidade, ou eu presto mais atenção no meu amigo. Então, a escuta ativa aqui é muito interessante. Vamos para o sétimo princípio, que conversação em plenária, potencializando os resultados que os estudantes aprenderam e sistematizaram. Ponto de atenção, conectar as perguntas e conclusões dos estudantes ao tema inicial. Então veja, isso está linkado lá com o item 1, né? Ou seja, por isso que é necessário aqui, professores, já lá na intencionalidade, no planejamento das ações, estar ciente que num determinado momento essas perguntas e as conclusões dos estudantes precisam estar linkados lá com o seu tema gerador, o objeto que você selecionou. Então é muito importante ter boas perguntas assertivas. E, por fim, né, essas conclusões podem ocorrer numa plenária, ou seja, no mesmo ambiente, ou ainda levá-los para um outro ambiente e sistematizar tudo aquilo que eles aprenderam, né? E a leitura dos registros, ouvir os estudantes é fundamental. Por isso que a gente está sugerindo aqui, 2 aulas é o mais adequado, se tiver colegas para fazer, em 3 aulas então fica muito bacana, tá?
experiência própria de quem já utilizou essa metodologia, professores. É muito bacana mesmo. Então vamos lá, pensando então em todos os itens, a gente vem agora, vamos mostrar aqui para vocês a dinâmica de quando eles mudam, né, de mesa a mesa, pensando-se que cada vez que eles mudam, eles levam mais bagagem, porque eles também já puderam e tiveram a oportunidade de conversar ali, de deixar também as questões que foram registradas. Então o escriba tem um outro papel muito importante, não é? É que de recolher essas informações, passar a que os outros colegas também trouxeram dos grupos. Então, vejam, olha o quanto de informação ficou ali, né? Tão rico esse trabalho. Então, vamos lá. Vamos pensar aí na dinâmica, onde nós temos aí exemplos de 5 mesas, tá certo? Se vocês observarem, nós temos, aí diferenciamos com os estudantes como se eles fossem esses círculos coloridos. Então, nós temos a mesa 1, por exemplo, que é onde os estudantes estão ali, que são os vermelhinhos, a mesa 2, que são os verdinhos, a mesa 3, que são os brancos, os de rosa e os de azuis. Lembrando que... Empresta aí a caneta, professora. Nós colocamos o símbolo, né, dos itens a itens em todas, porque elas não podem estar desconectadas durante a mesa. Então, tudo isso que o professor Ademir acabou de passar aqui anteriormente tem que aparecer em todas as mesas. A gente precisa desse processo ali em todas as mesas desse trabalho. Não é assim para aí aqui eu tenho a intencionalidade, senão dá a impressão que cada círculo desse é uma mesinha, não, tá? Então, por isso que ficou destacado aqui, ó, o World Café em cada mesa, porque isso tem que acontecer em todo momento. Então, o anfitrião, ele fica, né? Vocês vão ver já na dinâmica. O escriba também fica, porque eles têm um papel fundamental aí. E os estudantes, depois do determinado tempo que foi estabelecido por todos vocês, eles mudam aí para outras mesas, né? Eu vi que rotacionou. Aí também fica uma sugestão, professores. Às vezes nós temos alguns estudantes que estão no processo de recuperação, de apropriação de uma determinada habilidade, dependendo da sua realidade, das suas turmas, tá? É só sugestão. A gente poderia, por exemplo, colocar para ser o anfitrião e o escriba. Por quê? Porque eles ficando fixo, né, o que acontece? Os demais participantes vão rotacionar e, à medida que rotaciona, eles estarão ouvindo a todos e ainda produzindo esses registros, os pontos de atenção. Então, a possibilidade de eles ouvirem todos acerca de um determinado termo gerador só vai potencializar para que eles avancem. É uma sugestão, né, de acordo com turma, a realidade, a gente tem que considerar tudo isso. Tá? E aí eles vão, nesse processo, né, mudar de mesas também, e é uma questão de organização, porque eles também depois eles podem se diferenciar aí nos grupos, mas lembrando que todos os estudantes devem passar por todas as mesas para terem essa conectividade aí com o que já está registrado também pelo anfitrião ou pelo escriba, com a dinâmica toda levada aí pelo anfitrião, né? E assim, professor Ademir, olha, eles vão mudando de mesas, vão permanecendo o tempo, então alguém também tem que ser responsável por ajustar a questão do tempo, da dinâmica, né? Senão eles esquecem do tempo, o assunto está muito bom. Num ambiente saudável, com bons alimentos saudáveis. Com bons alimentos, é isso que devem ser organizados por todos os estudantes daqueles cafés comunitários, vale muito a pena, né? A gente trabalha outras questões, além de só levarem coisas para comer, né, E aí, professor? por exemplo, vale o combinado lá atrás do ambiente, o que se pode levar. Por isso que é importante, aí fica a sugestão, colocar um professor de ciências da natureza, de biologia, que ele tenha lá no currículo lá alimentos saudáveis, para potencializar também essas habilidades. Vale muito a pena, fica a dica. É isso. E eles vão se movimentando aí nas mesas, né? E depois que participaram de todas, olha lá o pessoal do vermelho, ó, voltando para a mesa, e aí a gente tem, né, aquela percepção, como eles estavam quando chegaram aqui. E depois de toda essa pulverização aí de conhecimentos, né? Como que eles estão depois da dinâmica? Exatamente, é polemizar. É polemizar, falei, polemizar. Tá, isso. Que né? é um aspecto importante aí da metodologia. Então, é muito interessante essa metodologia. Se você está pensando numa aula diferenciada, vale a pena.
E aí, por exemplo, é importante mencionar que essa metodologia, ela aparece nos materiais curriculares, já aparece no ensino médio, aparece, por exemplo, nos materiais dos anos finais, e vale a pena dar uma olhadinha e, portanto, a partir disso, verificar a possibilidade de aplicar. A sugestão é que seja interdisciplinar, mas você, professor, conhece bem a sua realidade e a sua turma. Bom, como dica de desdobramento, vamos lá? Então, a partir da metodologia ativa Word Café, defina um tema gerador condizente às habilidades do seu componente curricular, a fim de aplicar essa abordagem metodológica em sala de aula. Então, aqui a gente tem uma dica, por exemplo, de um conteúdo acessando a esse QR Code. Então, fica a dica em relação ao desdobramento. O item Saiba Mais, nós também temos aqui uma dica bem interessante, tá? Protagonismo juvenil, a dinâmica do Word Café disponível, né, nesse endereço eletrônico ou por meio desse QR Code. Então, professores, acessando o QR Code, você chega nesse conteúdo e esse conteúdo vai contribuir bastante para a leitura, a reflexão na aplicação da metodologia. Próximo item. Então, nós temos agora os nossos informes da rede. Primeiro informe, programação do CMSP. Então, quando você, professor, quiser saber sobre a programação, o que vai rolar durante a semana, né, e tudo aquilo que já foi produzido, basta acessar aí a programação do CMSP, que você encontra lá todas as orientações acerca dos conteúdos que serão disponibilizados. Passando. Muito bem. Então, agora nós vamos falar do Banco de Talentos. O Banco de Talentos, tanto da EFAP quanto do CMSP, estão abertos. Então, eu vou pedir para a câmera aqui visualizar tanto eu quanto a professora Mara Valéria. Então, eu sou formador EFAP, a professora Mara Valéria, professora do Centro de Mídias, e o Banco de Talentos está aí, podem se candidatar e venham aqui, né, participar com a gente. O que nós fazemos aqui, né? Damos formações, quer seja para professores, quer seja para estudantes, revisão de curso, produção de curso que vai no AVEFAP, tantas outras coisas que produzimos aqui. Então fica o convite, se inscreva e entre no processo seletivo. Normalmente a gente está sempre aí avaliando os currículos que já estão inseridos. Na oportunidade, você pode vir fazer parte dessa equipe. E aí, independente do componente, tá certo? E principalmente quando para o Centro de Mídias, independente do componente também, né, professor? Na EFAP também, né? Exatamente. É só se inscrever e aí venha para cá com a gente, que quem sabe trabalha aqui com a gente, vem fazer formação com o professor Ademir ou dar aula lá comigo também. Exatamente. Né? Vamos lá. Bom, nós temos o programa da Escola Mais Segura, né, em Educação de Riscos e Redução de Desastres. Veja só, todas as trilhas elas ficarão disponíveis tanto no repositório do CMSP quanto lá no playlist do YouTube. Então, professores, é fácil vocês acessarem, vale muito a pena, não se trata apenas de conteúdo da área de geografia, tá? A redução de riscos e desastres é um objeto de estudo importante, e principalmente dependendo onde que a unidade escolar está inserida. Mas, de qualquer forma, é sempre um objeto de estudo importante. Então, nós temos aí as trilhas que vão ocorrer e as oficinas que ficarão tudo disponibilizado no repositório. Fica também a dica aí, de repente, você está pensando em algum projeto, é um material bem interessante, curricular, que está sendo elaborado, produzido e, portanto, veiculado. Bom, chegamos aqui nas referências, que são os documentos curriculares que nós utilizamos. No próximo slide, eu tenho ainda uma dica, caso vocês ainda achem bem pertinente, vale a pena acessar aqui esse artigo, tá? Esse artigo aqui da professora Nêmora Francini e da professora Tânia Renata, se chama O Ensino de Química Orgânica por meio de temas geradores de discussões, e aí sim, o uso da metodologia ativa Word Café. É tratado aqui a metodologia de uma forma bem didática, no sentido de se compreender os princípios dessa metodologia. E vocês vão perceber que, embora
De repente você não é de química, mas lendo esse conteúdo, esse artigo, vale a pena, porque a metodologia ali está muito bem explicada. Eu li e eu faço a sugestão, sugiro a leitura também, tá? Então, acessando no repositório esse conteúdo, fica muito fácil aí pegar o link e acessar. Bem, estamos encaminhando então aqui para o final, professora Mara Valéria. Eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço aí pelo convite e por estar aqui com vocês, professores, né? Professores coordenadores, os PCNPs também. Quem sabe qualquer dia eu volto, mas também o professor Ademir. Vou convidá-lo para participar de uma aula comigo. Depois vocês não percam, mas muito obrigada pelo convite, pela participação. Até breve, viu, gente? Vou deixar aqui um spoiler, vou falar de algumas ODS, mas qual o objetivo? Só na aula da professora Mara Valéria. Procurem, hoje eu estou à frente de 2 aprofundamentos, o Se Liga na Mídia e o Start, Hora do Desafio. O professor Ademir participará lá também comigo, aí um deles. Agradeço a participação de todos vocês, quero desejar aí um bom dia de trabalho e até a próxima formação. Até mais. Logo.